Você já enfrentou momentos em que parece que, após uma grande perda, o pouco que restou ainda é colocado à prova? Como se, depois de resistir à primeira tempestade, viesse outra ainda mais densa. É nesse cenário que reencontramos Jó. Depois de perder seus bens e seus filhos, agora sua própria saúde está por um fio. O texto sagrado em Jó capítulo 2, versículo 7 declara: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Um corpo coberto de feridas, uma alma ainda de luto, uma casa silenciosa, uma vida despedaçada. E se você parar para pensar, há algo profundamente doloroso nisso. Não bastasse a dor emocional de enterrar os filhos, agora Jó sente a dor física, intensa e constante, cobrindo todo o seu corpo. Cada movimento dói, cada respiração é um lembrete da fraqueza. Cada hora parece um peso. Não há trégua, não há alívio. E, para piorar, ele não tem um leito confortável ou cuidados médicos. O texto diz que ele se senta entre cinzas e raspa suas feridas com um caco de telha. Essa imagem é simbólica. Jó foi reduzido ao pó, ao chão. Ele não tem mais onde cair. Está em sua condição mais vulnerável. E mesmo assim, há algo extraordinário acontecendo. Jó não blasfema, não amaldiçoa, não desiste. Ele sofre, mas mantém sua integridade. A palavra faz questão de registrar isso com ênfase. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. É como se o céu inteiro estivesse em silêncio, contemplando a fidelidade de um homem que não entende o que está acontecendo, mas se recusa a negar seu Deus. É nesse momento, talvez o mais crítico de sua dor, que entra uma figura que muitos esquecem de observar com cuidado: sua esposa. Ela olha para aquele homem ferido, antes tão respeitado, agora irreconhecível, e diz: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Essa fala, que muitas vezes é condenada, precisa ser vista com sensibilidade. Ela também perdeu tudo. Também era mãe dos filhos que morreram. Também vivia na mesma casa, entre os mesmos escombros. Ela está em choque, está afogada em dor. E sua fala é um grito de desespero, uma tentativa de encurtar o sofrimento do marido, e talvez o dela também. Mas a resposta de Jó é firme e cheia de discernimento. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó capítulo 2, versículo 10. Jó não a despreza, não a abandona, não a agride, mas também não se deixa levar por sua sugestão. Ele a corrige com amor, mas com firmeza, porque mesmo em meio à dor, sua fé ainda está viva. Jó entende que Deus não é um amuleto que só serve nos dias bons. Ele é o Senhor também nos dias maus. Ele é Deus no alto da montanha e no vale mais profundo. Essa fala de Jó é uma das maiores expressões de maturidade espiritual em toda a Bíblia. Ela nos confronta. Quantas vezes nós mesmos murmuramos diante de muito menos? Quantas vezes questionamos a Deus diante de perdas pequenas? Quantas vezes queremos entender tudo antes de confiar? Jó não tem respostas, mas tem uma fé que não depende delas. E isso é precioso demais. E aqui somos convidados a refletir. Qual é o fundamento da nossa fé? Estamos firmados nas bênçãos ou no abençoador? Amamos a Deus por aquilo que Ele faz ou por quem Ele é? Porque os dias maus virão, as perdas nos alcançarão, as tempestades nos surpreenderão. E nesses dias, o que sustentará nossa fé? A integridade de Jó não era uma máscara. Era fruto de uma caminhada profunda com Deus. Era resultado de uma vida que não negociava valores. Jó era reto porque conhecia o caráter de Deus. E mesmo sem entender os porquês da vida, ele descansava nos paraquês do céu. Neste ponto da narrativa, o texto nos revela um detalhe comovente. Jó está só. Os filhos se foram. A esposa está em colapso emocional. Os amigos ainda não chegaram. E mesmo assim ele permanece, silencioso, raspando suas feridas, diante de um Deus que, até aqui,
também parece em silêncio. E esse é um momento que muitos de nós já enfrentamos, o momento do silêncio divino. Quando oramos e o céu não responde, quando buscamos e não há sinais, quando esperamos e nada muda. Mas mesmo nesse silêncio, há algo acontecendo. Deus não está alheio. Ele está observando. Ele está medindo a fé. Ele está escrevendo uma história que será contada por séculos. Ele está forjando um caráter que suportará a glória futura. Porque o ouro não é purificado na água, é no fogo. E quanto mais intenso o fogo, mais puro se torna o metal. Jó está nesse forno, e sua fé está sendo refinada. Hoje, talvez você também esteja se sentindo assim, ferido, incompreendido, rodeado por perdas, ouvindo conselhos que não edificam, sentado entre cinzas com o corpo e a alma exaustos. Mas assim como Jó, você pode escolher permanecer, escolher confiar, escolher guardar seus lábios, escolher não pecar, porque essa decisão, feita em meio à dor, ecoa nos céus como uma canção silenciosa, mas poderosa, que diz: eu continuo crendo, mesmo sem entender, mesmo sem forças, mesmo sem apoio, porque Deus é digno, sempre foi, sempre será. A dor de Jó não se limita às feridas que cobrem seu corpo. A intensidade do seu sofrimento está também no que não se vê. O impacto emocional, a solidão crescente, a vulnerabilidade espiritual diante de uma batalha que ele sequer entende completamente. E é nesse momento, quando a poeira ainda não baixou e as feridas ainda sangram, que seus amigos chegam. O texto diz, em Jó, capítulo 2, versículo 11, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevira, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. É importante destacar que, até aqui, a intenção dos amigos é nobre. Eles não vieram para debater teologia, nem para oferecer respostas rápidas. Eles vieram para estar presentes, para chorar com o que chora, para dividir a dor. E essa é uma das maiores formas de amor, a presença silenciosa. Em tempos de dor profunda, as palavras perdem o efeito. O abraço cura mais que o discurso. O silêncio cheio de compaixão vale mais que 1000 explicações. Mas o que os amigos encontram os desestrutura. A Bíblia diz que, ao verem Jó de longe, não o reconheceram. Isso revela o nível da degradação física e emocional daquele homem. Jó, antes conhecido por sua honra e autoridade, agora é irreconhecível. Suas roupas rasgadas, o corpo coberto de feridas, o rosto desfigurado pela dor. Eles levantam a voz e choram alto, rasgam as vestes, lançam pó ao ar sobre suas cabeças. São gestos simbólicos de luto profundo. Eles não apenas sentem a dor de Jó, mas se colocam dentro dela. E então, sentam-se com ele na terra por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Esse silêncio é sagrado, é pesado, é necessário. 7 dias e 7 noites olhando para a dor, sem tentar explicá-la, sem tentativas de racionalizar, sem julgamentos, apenas presença, apenas comunhão. Jó está entre amigos, ainda que em ruínas. E por um breve momento, mesmo em meio à devastação, há algo de sagrado nessa união. É como se o céu estivesse assistindo a uma liturgia sem palavras, uma reunião silenciosa em torno de um altar de cinzas. E aqui há uma lição poderosa para nós. Nem sempre Deus nos chama para falar. Muitas vezes, Ele nos chama para sentar, para estar, para chorar junto, para ouvir. Em uma geração apressada por soluções, o exemplo dos amigos de Jó nesse primeiro momento é uma raridade. Eles abriram mão de suas rotinas, saíram de suas terras, interromperam seus compromissos, tudo por causa de um amigo. Isso é empatia, isso é amor em movimento. Mas o silêncio não dura para sempre. O sofrimento, por mais profundo que seja, inevitavelmente provoca perguntas. E com o tempo, essas perguntas começam a emergir. Não apenas em Jó, mas em todos nós. Por quê? Para quê? Até quando? O silêncio de Deus,
que em alguns momentos conforta, em outros inquieta. E é exatamente essa tensão que começa a se formar no coração de Jó. A tensão entre o que ele sabe de Deus e o que está vivendo agora. Jó conhece o caráter de Deus. Ele sabe que Deus é justo, bom, fiel. Mas tudo o que está vivendo parece contradizer essa verdade. Como conciliar um Deus bom com uma dor tão cruel? Como entender que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Essas são perguntas que atravessam os séculos e continuam atuais. E é nesse lugar de tensão que a fé é testada. Não é no conforto que a fé se prova, é na incoerência aparente da vida, quando o que cremos parece não fazer sentido diante do que vivemos. E é aí que Jó se torna um espelho para todos nós. Porque todos nós, em algum momento, vamos sentar no chão da existência, rodeados por perguntas sem resposta. Vamos olhar para o céu em busca de explicações que não vêm. E nesse momento, teremos que escolher. Confiar ou desistir. Permanecer ou retroceder. Continuar adorando ou se calar. A fé verdadeira não é cega, mas é firme. Ela não ignora a dor, mas resiste nela. Ela não entende tudo, mas conhece aquele que governa tudo. Os amigos de Jó, por ora, ainda permanecem em silêncio, mas logo começarão a falar. E quando falarem, revelaremos outra lição importante. Nem todo discurso espiritual é realmente inspirado por Deus. Muitas vezes, em nossa tentativa de ajudar, falamos demais e erramos o alvo. Por isso, antes de abrir a boca diante da dor do outro, precisamos primeiro aprender com esse silêncio de 7 dias. Precisamos sentir o peso da dor alheia, antes de oferecer qualquer conselho. Jó permanece. Não há alívio, não há cura, não há anjos trazendo boas novas, mas há algo acontecendo. A fé dele está sendo forjada, o coração está sendo lapidado, a história está sendo escrita com lágrimas, mas com um propósito eterno. E mesmo que o próprio Jó não saiba, sua resistência silenciosa está vencendo uma guerra espiritual invisível. Cada dia em que ele se recusa a blasfemar é um dia em que o inferno é envergonhado. Cada momento de silêncio em que ele não acusa a Deus é um momento em que o céu é glorificado. Hoje talvez você esteja vivendo o seu capítulo 2. Talvez esteja ferido, cercado de dor, rodeado por silêncios e por conselhos que ainda nem começaram a surgir. Mas lembre-se, Deus vê, Deus sabe, e Deus está escrevendo. Mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando tudo o que você tem é pó e lágrimas, permaneça, porque há glória escondida no silêncio. Se há algo que o livro de Jó nos ensina, é que os maiores conflitos não são os que se travam fora de nós, mas os que explodem dentro do coração. Jó capítulo 2 encerra com a cena silenciosa dos 3 amigos assentados por 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, sem dizer uma única palavra. O silêncio, nesse ponto da narrativa, é tanto um bálsamo quanto um espelho. Ele revela a profundidade do sofrimento, mas também expõe a fragilidade dos que, por mais bem intencionados, não sabem o que dizer. Nesse momento, Jó ainda não fala. Mas algo está se formando por dentro, porque o silêncio da dor é fértil. Ele gera perguntas, desconstrói certezas, desafia convicções antigas. É no silêncio que a alma, despida de distrações, ouve os sons mais profundos, sons que não vêm de fora, mas de dentro, sons do coração, sons da fé em crise, sons da carne que grita por explicações. Quantas vezes já nos sentimos assim, sentados entre ruínas, esperando que alguém diga algo que nos tire dali, mas ninguém sabe o que dizer. Às vezes ninguém nem aparece, e somos nós, Deus e o silêncio. Nesse espaço sagrado, a alma humana é transformada, porque ali não há lugar para máscaras, não há espaço para respostas prontas, não há como fingir. É você e Deus, e isso basta. Jó não teve ainda a revelação que virá nos capítulos seguintes. Ele não viu Deus, não ouviu a voz do Altíssimo, não teve visões. Mas isso não significa que Deus estava ausente. Significa apenas que Deus estava trabalhando num outro nível. Um nível mais profundo, invisível aos olhos. Um nível onde a fé não é construída sobre bênçãos, mas sobre fidelidade.
E aqui precisamos pausar e considerar: o que sustentaria a nossa fé se tudo nos fosse tirado? Se os filhos se fossem? Se a saúde nos deixasse? Se a casa ruísse? Se o corpo adoecesse? Seria Deus ainda digno da nossa adoração? Ou estamos presos a uma fé utilitarista, que só reconhece o Senhor enquanto Ele cumpre nossas expectativas? Jó, sem saber, está revelando ao mundo espiritual uma fé que não depende do ter, uma fé que não se abala com o perder, uma fé que não exige provas constantes, porque conhece o caráter do seu Deus. Essa é a fé que os céus celebram, e é essa fé que os infernos temem. E nesse silêncio que antecede os longos diálogos dos próximos capítulos, há uma lição que não podemos ignorar. O sofrimento precisa de espaço. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda dor se cura com uma palavra. Algumas dores precisam ser apenas sentidas, acolhidas, respeitadas. Jó está num lugar onde o que ele mais precisa não é resposta, mas presença. E, ironicamente, mesmo sem entender, é exatamente isso que ele tem. Os amigos estão ali, mesmo em silêncio. E mesmo que futuramente falem além da conta, neste momento, eles nos ensinam que há valor em simplesmente estar junto. Talvez você conheça alguém passando por um tempo de perda profunda, e você se sente impotente, não sabe o que dizer. Pois saiba, você não precisa dizer nada, só precisa estar. A sua presença, sua escuta, seu abraço silencioso podem ser mais eficazes do que qualquer sermão. Enquanto isso, o céu observa, porque Deus não é apenas aquele que intervém. Ele é também aquele que assiste, que contempla, que mede a profundidade da alma. E às vezes, o seu silêncio não é ausência, mas reverência. Como quem diz: essa dor é sagrada, e eu estou aqui, respeitando o processo. Jó está entre cinzas, mas o que Deus está fazendo nele é ouro. Porque o caráter está sendo moldado. A alma está sendo refinada. E ainda que ele não veja, uma glória futura está sendo preparada. É assim com muitos de nós. Quando tudo parece estagnado, quando o tempo parece não passar, quando a dor parece não cessar, é aí que Deus está trabalhando mais fundo. A alma humana, para ser transformada, precisa parar, precisa calar, precisa sentir. E nesse solo quebrado é que as sementes da verdadeira fé germinam. Então não despreze o silêncio, não fuja da pausa, não tente correr do deserto. Há coisas que Deus só revela ali. Há curas que só acontecem quando estamos vulneráveis. Há respostas que só virão depois que aprendermos a ouvir o que o coração está dizendo. E se hoje você se sente como Jó, cercado por silêncio, dor e perguntas, saiba, esse lugar pode ser o início de uma nova história. Deus está mais perto do que você imagina, não com respostas prontas, mas com uma presença que sustenta, com um olhar que acolhe, com um amor que não desiste. Continue, mesmo que em silêncio, mesmo que sem palavras, mesmo que chorando. O céu está te vendo, e o processo não será em vão. Enquanto o silêncio ainda cobre a narrativa, é importante notar que o livro de Jó não avança com pressa. Ele permite que o leitor sinta o tempo da dor. Não há atalhos, não há cortes dramáticos que escapem da realidade do sofrimento humano. E essa é uma das maiores virtudes desse texto sagrado. Ele não finge que a fé remove o sofrimento, mas mostra que a fé pode sustentar no sofrimento. Em Jó capítulo 2, há um detalhe que nos revela muito sobre o tipo de dor que Jó está enfrentando. O versículo 8 diz que ele se assentava em cinzas e raspava-se com um caco de telha. Essa imagem, por si só, é um símbolo profundo de humilhação e vulnerabilidade. Jó está no chão, literalmente. Ele se afastou da cama, do conforto, dos lugares onde antes era honrado. Agora, seu corpo ferido está coberto de úlceras e sua alma está coberta de perguntas. Sentar-se em cinzas é um ato simbólico na tradição judaica. Representa lamento, reconhecimento da fragilidade, confissão de que nada mais resta. Cinzas são o que sobra depois que tudo foi consumido. Jó está dizendo ao mundo:
e talvez a si mesmo, que chegou ao limite, que já não há nada a perder, que tudo o que era sólido queimou, tudo virou pó, e ainda assim ele permanece vivo. Isso por si só já é um milagre. Muitos se perdem no primeiro impacto da dor. Outros desistem logo no início do processo. Mas Jó permanece. Mesmo coberto de cinzas, ele respira. E isso já é resistência. É fé crua, fé sem adornos, fé sem versos, fé que não grita, mas insiste, fé que sangra, mas não recua. E há algo ainda mais profundo nessa cena. Porque enquanto Jó raspa as feridas do corpo, o Espírito de Deus está raspando as camadas mais profundas de sua alma. Deus está trabalhando em silêncio, está arrancando aquilo que não era essencial, está limpando o templo interior. E às vezes esse processo dói, porque a cura começa pela remoção. E remover o que adoece exige confronto, exige exposição, exige cinzas. É nesse tipo de processo que muitos perdem a fé. Não por maldade, mas por falta de compreensão. Pensam que o silêncio de Deus é rejeição, que a dor é punição, que a perda é abandono. Mas, na verdade, muitas vezes, o silêncio é cuidado, a dor é refinamento e a perda é reposicionamento. Quando lemos Jó sentado em cinzas, não estamos diante de um derrotado. Estamos diante de um homem em reconstrução. O que desabou foi o exterior, mas o interior está sendo reformado. Jó está aprendendo a adorar, mesmo sem entender, a confiar, mesmo sem sentir, a amar a Deus não pelas dádivas, mas pela essência. E é isso que torna a fé de Jó tão preciosa. Ele não precisa de respostas para continuar crendo. Ele não exige explicações. Ele não condiciona sua fidelidade ao conforto. Essa é a fé que Deus procura. E é essa fé que, ainda hoje, toca o coração do Pai. Neste ponto da história, ainda não há uma reviravolta. Não há sinal de restauração. Mas o silêncio começa a dar lugar a algo novo. A alma de Jó está sendo preparada para falar, para abrir o coração, para derramar tudo o que sente. E isso é necessário, porque guardar dor por muito tempo intoxica. E Deus não se ofende com o nosso desabafo. Pelo contrário, Ele o espera. Ele é Pai. Ele ouve. Ele acolhe. Antes de Jó falar, seus amigos ainda o observam. E aqui somos lembrados de uma verdade essencial. Quem realmente ama, espera. Eles não o pressionam, não o apressam, não o julgam, ainda. Estão ali. E mesmo que futuramente falem com dureza, neste momento, sua presença silenciosa é um testemunho de amizade. Porque estar ao lado de quem sofre, sem precisar consertá-lo, é uma virtude que poucos possuem. E você tem sido esse tipo de amigo? Ou tem se apressado em oferecer respostas quando tudo o que o outro precisa é de escuta? Tem estado presente nos dias cinzentos ou apenas nos dias de festa? Porque ser amigo no dia da festa é fácil. O verdadeiro teste está nas cinzas. Deus está olhando tudo isso. E não está apenas olhando, está escrevendo. O livro de Jó nos mostra que há um registro no céu para cada lágrima, cada decisão, cada fidelidade escondida. Nada é em vão. Nada passa despercebido. Mesmo o silêncio de 7 dias está nos registros eternos. Talvez hoje você esteja em cinzas, com o corpo ferido, a alma cansada, o coração vazio de respostas. Mas há esperança. Há um Deus que vê, que escuta, que age, mesmo quando você não percebe. E Ele está escrevendo uma história, não para te envergonhar, mas para te revelar, para mostrar ao mundo que ainda existe fé verdadeira, fé que resiste, fé que não negocia, fé que brilha mesmo coberta de pó. Permaneça, não desista. A reconstrução começa nas cinzas, e o Deus que viu Jó naquele chão é o mesmo que te vê hoje, e Ele não terminou sua obra ainda. Chegamos ao final do capítulo 2 do livro de Jó, e mesmo sem respostas, sem milagres e sem sinais visíveis de restauração, descobrimos aqui algo profundamente transformador: o valor da permanência, o poder da fé silenciosa, a beleza de um coração que, mesmo despedaçado, continua batendo em direção a Deus.
Jó ainda está sentado nas cinzas. Suas feridas ainda doem. Seus filhos continuam mortos. Suas posses perdidas. Sua saúde arruinada. E seus amigos, apesar de presentes, não trazem consolo. Mas há algo acontecendo no invisível. O céu está em silêncio, sim, mas não está ausente. Deus está olhando para esse homem. E mais, ele está se agradando. A grande guerra que começou nos céus, quando Satanás disse que Jó só era fiel por interesse, está sendo vencida na terra. Não com espadas, não com gritos, mas com fidelidade, com resistência, com adoração que não depende de recompensas, com fé que não precisa de explicações, com integridade que não se abala mesmo quando tudo ao redor desaba. E essa história é um convite para nós, para olhar para nossa própria dor com outros olhos, para entender que às vezes o que estamos vivendo não é apenas uma crise, mas um palco, um campo de batalha espiritual, onde nossa fidelidade tem peso eterno, onde nossas lágrimas têm propósito, onde nossa permanência silenciosa pode ser diante de Deus uma das maiores declarações de amor. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece escuro e o céu parece mudo. Talvez você se sinta como Jó, sem entender o porquê, sem saber até quando. Mas não desista. Não tire conclusões precipitadas. Não confunda o silêncio de Deus com a sua ausência. Há coisas que Deus só constrói no vale. Há glórias que só se manifestam nas cinzas. E quando a dor tentar sufocar a tua fé, lembre-se, você não está só. Há um Deus que assiste cada detalhe, que recolhe cada lágrima, que se alegra cada vez que você decide não recuar, que se agrada quando você escolhe confiar mesmo sem ver. A jornada de Jó ainda está no início. Os próximos capítulos trarão conflitos, questionamentos, diálogos acalorados. Mas essa primeira parte, esse início silencioso e doloroso, já nos ensina tanto. Ensina que a fé verdadeira não é triunfalista. Ela é firme, ela é profunda, ela é constante, ela não se vende, não se dobra, não se retira. E agora, quero te convidar a orar comigo. Feche os olhos e, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos lembrar que a fé não se mede pelo que temos, mas pelo quanto permanecemos. Ensina-nos a ser como Jó, a resistir mesmo sem entender, a confiar mesmo sem ver, a amar o Senhor mesmo quando tudo o que temos são cinzas. Visita agora, Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que estão em silêncio esperando uma resposta, aqueles que foram feridos e já não sabem se conseguem continuar. Renova as forças, sustenta os joelhos vacilantes, toca os corações abatidos e mostra, mesmo que em silêncio, que tu estás presente, que há propósito no processo, que há glória sendo preparada e que a fidelidade não será em vão. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, eu te peço, não vá embora sem agir. Curta este vídeo. Deixe um comentário dizendo o que Deus ministrou ao seu coração e compartilhe com alguém que esteja precisando de forças. Seu like, seu comentário e seu compartilhamento ajudam essa mensagem a alcançar mais pessoas. O algoritmo pode ser digital, mas o propósito é espiritual. E cada clique seu é uma semente lançada no reino. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que Ele te envolva com paz, mesmo em meio à tempestade. Que te fortaleça na dor e te faça florescer mesmo em cinzas. Que tua fé, como a de Jó, seja uma chama que nunca se apaga. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.